A insuficiência cardíaca tem se tornado um dos maiores problemas da saúde pública no mundo. Estima-se que de 1 a 2% da população ocidental sofra de insuficiência cardíaca, com prevalência média de 10% nos idosos. Apesar dos recentes avanços na terapia da insuficiência cardíaca, a sua morbidade e sua mortalidade permanece elevada. A hipertensão arterial se acompanha frequentemente de hipertrofia ventricular esquerda, a qual é considerada uma resposta compensatória, cujo objetivo seria normalizar a tensão na parede ventricular. Entretanto, a hipertrofia ventricular esquerda é também um fator de risco independente para insuficiência cardíaca e mortalidade cardiovascular. Essas observações fazem que a hipertrofia ventricular esquerda seja considerada atualmente uma doença pré-clínica. A hipertrofia cardíaca pode ser dividida em dois tipos, fisiológica e patológica. A hipertrofia fisiológica ocorre naturalmente durante o crescimento, na gravidez ou como resposta ao exercício físico. Nesses casos, a função cardíaca se mantém normal e não há risco de evoluir para a insuficiência cardíaca. Já a hipertrofia patológica, chamada de hipertrofia ventricular esquerda, surge principalmente devido à hipertensão arterial e a ativações de sistemas como renina, angiotensina, aldosterona e o nervoso simpático. Também podem influenciar fatores como sexo, obesidade, diabetes e consumo excessivo de sal. Essa condição provoca alterações importantes no coração, como o aumento do tamanho dos miocócitos, espaçamento da parede ventricular e fibrose, além de prejuízos no metabolismo energético e no relaxamento do miocárdio. Morfologicamente, a hipertensão pode gerar 3 padrões no ventrículo esquerdo: remodelamento concêntrico, hipertrofia concêntrica e hipertrofia excêntrica. Por fim, a insuficiência cardíaca pode ser sistólica ou diastólica. A forma diastólica, bastante prevalente, está fortemente associada à hipertrofia ventricular e às alterações no relaxamento do coração. Quando falamos de hipertrofia ventricular esquerda, precisamos entender que não é apenas a adaptação do coração. Lá no século XIX, já descrevia que o coração, diante a sobrecarga, aumentava a massa muscular para continuar funcionando. Isso até ajudava no início, mas com o tempo vinha a degeneração do músculo e, consequentemente, a insuficiência cardíaca. Nos estudos modernos, confirma exatamente isso. Os pacientes que têm HVE apresentam maior risco de desenvolver disfunção sistólica, ou seja, o coração perde força para contrair. Mas não só isso, o HVE também tem muito relacionado à disfunção diastólica, que leva à insuficiência cardíaca, mesmo quando a fração de ejeção está preservável. Um dos trabalhos mais importantes mostrou que o HVE no eletrocardiograma tinha 2 a 5 vezes mais risco de desenvolver insuficiência cardíaca. E os outros estudos reforçam que o HVE é um fator independente, quanto o IC sistólica quanto o IC diastólica. Outro ponto importante formato de ventrículo. Quando a hipertrofia é concêntrica, ela se relaciona principalmente com IC diastólica, muitas das vezes associado à doença arterial coronária, e já em alguns casos a hipertrofia extrínseca foi mais ligada à redução da fração ejeção. Ou seja, o HVE não deve ser vista apenas como uma resposta do coração, mas sim como um marcador de risco real para a revolução da insuficiência cardíaca em suas diferentes formas. Vamos falar sobre os mecanismos envolvidos na progressão hipertrofia ventricular esquerda para insuficiência cardíaca. A hipertrofia ventricular esquerda leva à disfunção miocárdia devido à redução de suprimentos de oxigênio e nutrientes aos miocitos cardíacos. Com a redução da densidade de artérias e capilares coronários, resulta em um crescimento desproporcional dos miocitos
e dos interstícios. Com o aumento da espessura das artérias coronárias e fibrose perivascular, o que dificulta a entrega de nutrientes e oxigênio no miocito. O desenvolvimento desorganizado da fibrose ao redor das células miocárdia pode gerar uma resistência mecânica ao seu funcionamento e comprometendo o seu desempenho. Esses mecanismos afetam a função sistólica e diastólica do ventrículo esquerdo. A HVE é um fator de risco independente para o desenvolvimento da insuficiência cardíaca sistólica e diastólica, sendo a hipertrofia concêntrica o padrão geométrico mais associado à progressão para a insuficiência cardíaca. Por outro lado, as alterações na micro e na macrovasculatura coronária, o aumento da fibrose intersticial e os eventos coronários de origem alteratrombótica parecem ser fatores mais importantes para o desenvolvimento da disfunção ventricular. Assim, a progressão de HVE para insuficiência cardíaca parece ter origem multifatorial e é o resultante de uma complexa interação entre os fatores intrínsecos e extrínsecos no miocárdio.